Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Webséries. Esse é o segundo episódio preparando os data centers para o futuro da inteligência artificial. Aqui você fica por dentro das principais tendências, soluções e inovações do mercado. Sou Marcela Lazari, engenheira de proposta da Schneider Electric. Te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações. Para me ajudar aqui, eu vou convidar a minha parceira, a Giovana. Olá, Gi. Olá, tudo bem, Mar? Tudo bem. Tá bom, gente, prazer. Uma honra estar aqui com vocês de novo. Eu sou a Giovana Machado, líder de marketing para canais de IT aqui na América do Sul. E hoje eu tô aqui junto com um time enorme e um time de peso pra gente falar sobre o futuro do data center e a demanda que vem com a inteligência artificial. E hoje a gente convidou o nosso líder de segmento, o Márcio Kenji, para falar sobre o assunto. Seja bem-vindo, Márcio. Muito obrigado pelo espaço para falar desse tema tão importante e relevante nos dias atuais. Meu nome é Márcio Kenji, sou líder de segmento para Cloud Service Provider para toda a América do Sul. Gostaria aqui também de estender esse agradecimento especial à nossa convidada, a Crislaine. Obrigado por aceitar esse convite para fazer esse bate-papo conosco. Obrigada. É isso mesmo, Márcio. Obrigada, Cris, por sua participação. Conte um pouquinho sobre sua carreira pra gente. Bom, pessoal, primeiro, obrigada pelo espaço, obrigada, Schneider. É um prazer estar aqui com vocês e falar de um assunto tão relevante. Hoje eu sou diretora responsável pela área de supply chain da Elea Data Centers, também sou responsável pelas funções de HS e ESG, mas eu comecei a minha carreira em outra indústria, numa indústria diferente, trabalhei alguns anos na International Engines e depois na Bosch, numa joint venture entre Bosch e Siemens, e há 17 anos eu mergulhei nesse mercado de data center. Comecei atuando no audível, sempre nas funções de suprimentos, de supply chain, atuando na cadeia de supply chain, e depois fiquei algum tempo na Equinix e recentemente, há 2 anos, eu entrei na Elea Data Centers e tenho seguido aqui, continuando no mercado de data centers. Uau, 17 anos! Você também tem uma vasta experiência no mercado, né, Kenji? Um pouquinho. Prestes a completar 30 anos. Uau, 30 anos! Conta um pouquinho mais pra gente da sua trajetória também, Márcio. Conto sim. Na verdade, assim, eu estou prestes a completar 30 anos nesse mercado. Mas, assim, meu começo de carreira ele foi na área de serviços. Eu passei pela área de field services, dando manutenção em equipamentos monofásicos, UPS, snowbreaks. Passei por manutenção de equipamentos on-site em cliente, atuando já em data center, não só na área de elétrica, em questão de trifásico, mas também atuando na manutenção de ar-condicionado de precisão. Passei por diversas funções dentro da empresa, na empresa na qual eu comecei minha carreira, uma das líderes também desse segmento. Passei por várias funções, desde a área de serviços, área de pré-vendas, produto, até chegar à área comercial. Então, 14 anos em uma empresa, depois me movi a uma outra empresa também grande nesse segmento, na área elétrica. Fiquei mais 10 anos responsável pela área comercial Brasil e 2 anos na América Latina, por desenvolver o mercado de missão crítica. Estou na Schneider há 3 anos como líder de segmento para toda a América do Sul, cobrindo toda a área de vendas e marketing para todo o segmento, que envolve não só os hyperscale data centers, colocations, mas também todas as empresas ou de telecomunicações que estão relacionadas à área de telecomunicações. Caramba, estamos com um time de peso aqui nessa mesa, hein, Má? Bora começar? Bora! Então bora lá. Cris, vamos lá. Gostaria de perguntar quais aspectos devem ser considerados no designer de data centers, levando em consideração a era da IA. Olha, pessoal, a inteligência artificial ela vai mudar praticamente todas as indústrias, enfim, acho que não vai ter uma profissão que não vai ser atingida ou alterada em função da inteligência artificial. E para os data centers não é diferente. Hoje um cenário que a gente tem muito comum é que o data center médio tradicional, ele gira em torno de 4 a 5 kW por rack. A inteligência artificial exige um volume gigantesco, acima de 60, 100
300, a NVIDIA mostra pra gente diariamente que a capacidade ela tende a aumentar. Então, a densidade, o consumo de energia concentrado em um pequeno espaço, ele vai aumentar significativamente. E quais são as soluções para isso? Acho que o ponto principal aqui é a energia, né? A gente precisa de uma matriz energética mais robusta aqui no país, no mundo, em todos os países. É um desafio que todas as nações vão enfrentar nos próximos anos. Como esse fornecimento de energia, ele tende a aumentar, né? A IA tende a exigir muito mais. Como a gente vai operar? Os governos vão operar. Um outro ponto, e aí muito particular para a infraestrutura e arquitetura do data center, é como resfriar grandes volumes em um pequeno espaço. Enfim, existem muitos estudos, existem muitos produtos sendo produzidos. A Schneider é um exemplo disso, que está à frente de, enfim, várias inovações. Uma delas é o Liquid Cooling, que apesar de não ser nova, já é um produto que a IBM inventou há anos. A gente está voltando com esse conceito, com essa demanda agora. Então, assim, o desafio do data center é como resfriar, como trazer o liquid cooling para dentro do data center. Dentro de um data center tradicional, nós temos áreas técnicas, quer dizer, toda essa infraestrutura que suporta a tecnologia, ela não fica no piso, no data hall, no piso branco. Ela geralmente fica dentro de uma sala técnica. A gente faz um trabalho gigantesco para diminuir essas salas técnicas, para ter áreas nobres. E o que a IA nos provoca? A trazer o líquido refrigerante para dentro dos data centers. Então, assim, como vamos fazer isso, né? Como essa tecnologia vai chegar até a gente, né? Como esse processo vai acontecer consumindo menos energia? Então, são perguntas que os arquitetos, os desenvolvedores, os engenheiros têm trabalhado fortemente em cima desses processos. Acho que, de forma geral, a arquitetura vai sofrer muitas alterações, ela está sofrendo, mas a gente imagina que é o começo desse processo, então a gente ainda vai estudar novas formas de refrigerar os ambientes. Mas assim, existem também muitas oportunidades, né? Eu acho interessante, e desculpa, Márcio, não sei se quiser complementar. Fazendo um complemento, eu acho que é uma quebra de paradigma também, porque se a gente fala de não só trazer o líquido para dentro do data hall, mas assim, trazer toda essa operação também para dentro do data hall, essa interação dos técnicos que antes ficavam, né, ao redor do data center e não tinha acesso ao data hall, mas eu acho que acima de tudo esse quebra do paradigma de ter o líquido passando dentro de um rack. E eu acho que isso vai ser realmente um impacto grande. E o líquido, ele vai até o rack, em alguns cenários ele vai até o chip. Exatamente. Então, assim, ele é muito... até o chip da máquina. Então, assim, ele é muito invasivo. Exato. Né? O processo operacional que antes ele ficava atrás das cortinas, dentro da sala técnica, ele vai fazer parte. Então, essa tecnologia, ela também tem que estar alinhada com a infraestrutura. Antes, os processos, eles eram segregados. Hoje, eles são conjuntos. Então, a gente vê a NVIDIA fazendo trabalhos com empresas de infraestrutura. A gente vê outras empresas de chip trabalhando com empresas como a Schneider, por exemplo, para construir produtos que se unam para conseguir essa eficiência. Enfim, é uma mudança radical da nossa indústria, né? Tanto da indústria de data center, como vocês, como provedores de soluções, a acontecer uma provocação e uma ação, né? É um desafio. Exato. Eu achei interessante que a gente já começou falando de tendência, de liquid cooling, a demanda, né, que a inteligência artificial vai trazer pra gente, como a gente se relaciona com a questão da matriz energética e tudo mais. Mas eu acho que é interessante a gente talvez até dar um passinho um pouco pra trás e entender qual que é o papel dos data centers nessa era que a gente vive, né, de consumo massivo e produção massiva de dados, né? Então, até... que aí a gente antecede até um pouquinho esse boom da inteligência artificial, né? Então, acho que será legal pra gente explicar também pra quem tá chegando agora aqui, pra quem tá, às vezes, não tem tanto um conhecimento, né, sobre o nosso mercado e tudo mais, qual que é o papel do data center nessa era, né, de consumo e produção massiva de dados? Bom, assim, nesses meus 30 anos de experiência, já passei por várias fases, né, do data center, né? Desde ali do data center que a gente chamava de enterprise, que ficava dentro das empresas, né, uma pequena salinha,
começou a aparecer os data centers que a gente chama de centralizados, maiores, né? Mas assim, eu acho que tá todo linkado com o nosso dia a dia. Se a gente pensar nos aplicativos que a gente usa diariamente, né, nas nossas vidas pessoais e profissionais, tanto na questão, né, de mobilidade, quanto na questão de pagamento, tudo hoje está envolvendo o processamento de alguma forma dos dados. Então, qual é o papel dos data centers hoje em dia? Não é só a questão do processamento, da segurança dos dados, conectividade, mas é mais do que isso, é um agente transformador também, né? Do que a gente vivencia hoje atualmente. E eu acho que ele é essencial. Se você pensar bem, hoje sem esse processamento de dados na borda, de maneira rápida, eficaz, hoje praticamente você para o seu dia, o seu trabalho. Se você está no meio de uma estrada, você não conhece o endereço e você está sendo guiado ali pelo aplicativo e ele trava no meio do caminho, você pode perder uma saída numa rodovia, você pode tomar mais tempo, gastar mais combustível para você chegar no seu local de trabalho. Então, assim, eu acho que o papel do data center hoje ele está muito mais linkado ao nosso dia a dia do que há alguns anos atrás. E eu não estou falando de alguns anos, 10 anos atrás. Se a gente pensar bem, essa evolução está sendo muito rápida, né? Sim. Um papel fundamental hoje nas nossas vidas e profissional e pessoal. Então a gente pode dizer que o processamento de dados, o data center é o coração do processamento. É o coração de tudo. É o coração de tudo. As empresas, né? Perfeito. Gostaria de fazer uma perguntinha para os dois. Qual é o desafio da implementação dos data centers na inteligência artificial? Da IA nos data centers? Bom, como eu trabalho na área de supply chain, posso falar com propriedade que um dos maiores problemas que a gente enfrenta no mercado de data centers envolve a cadeia de suprimentos. A gente acabou de passar pela Covid e isso foi um problema. E hoje, como a inovação ocorre muito rápido, os produtos se atualizam em tempo recorde. A gente precisa alinhar esses tempos de produção ao tempo de designer dos sites e construção. Esse é um outro fator que pesa. Então, cadeia de suprimentos, o tempo de construção e desenvolvimento, porque não é apenas construir, é instalar, e tem o tempo de produção dos equipamentos, e tudo isso precisa se equalizar em um tempo recorde para a gente conseguir atender esse cliente lá na ponta que demanda. E eu acredito que um outro ponto que a gente sofre, em toda a América Latina sofre, envolve mão de obra. A gente, infelizmente, não tem mão de obra qualificada. Não, nós temos mão de obra qualificada, mas a gente não tem um grande volume de mão de obra qualificada. Então, hoje em dia, os cursos de engenharia, eles estão colocando as disciplinas de data center dentro da sua grade. Os próprios data centers têm investido em formação interna. A gente tem algumas associações também trabalhando fortemente na formação desses profissionais. Mas, acho que são 3 pontos aqui, né? Cadeia de suprimentos, a questão da mão de obra e os tempos de construção de data center. Eu acho que são os 3 pontos principais, além da energia. Perfeito. Só complementando, acho que essa questão da Covid gerou um desafio extra pro segmento, né? Essa questão realmente da escassez de materiais para fabricação de equipamentos, né, de insumos. A questão logística, né? A gente vê pela guerra da Ucrânia também causou um impacto também logístico, né? Nessa cadeia de suprimentos. A questão da mão de obra, estou de acordo aí com a Cris. Eu acho que a gente não é atrativo ainda, mesmo que tenha, né, esses cursos. Como é que a gente atrai esses jovens para ingressar no nosso segmento? A gente também perde muito profissional, né, Kenji? Para fora do país, né? A gente tem muita mão de obra qualificada e aí a gente perde para os grandes mercados, né? Hoje os Estados Unidos, ele é responsável por 33% do volume de data center mundial. E ele é um grande exportador da nossa mão de obra. Ele importa a nossa mão de obra aqui. Deveria ser um motivo de orgulho para nós, mas é um motivo de preocupação ao mesmo tempo, porque né? A gente também tem demandas aqui. Exato, a gente não repõe. A gente perde oportunidade, né? Porque tendo a mão de obra qualificada, significa que a gente teria uma alavancada no mercado também, né? Então, ter pessoas qualificadas construindo, enfim, né? Ajudando economicamente
o desenvolvimento do segmento. Eu faço parte de um grupo de trabalho aqui no Brasil. A gente abriu um capítulo através de uma associação que o foco, em vez de a gente focar em sustentabilidade e tal, a gente quis focar na questão de realmente talentos de formação de profissionais. E não é só o Brasil, diria que a América do Sul tem esse problema. O Chile também tem esse problema, muitas vezes você precisa levar gente de fora para poder fazer a implementação de um data center, né? Fazer uma passagem de conhecimento, né, Kendi? E toma tempo, né? Não é uma coisa da noite pro dia, né? Então, eu acho que esse desafio também, tô de acordo, né? E a questão do time to market, essa questão da velocidade, eu acho que é um outro desafio. Porque mesmo que você tenha a cadeia de suprimentos ajustada, eu acho que quando todo mundo escuta Ready for Services, que é quando você entrega o seu data center para o cliente, assim, todo mundo fica de cabelo em pé, porque realmente o desafio é como você, num design, numa construção, no comissionamento, como é que você consegue acelerar todo esse processo, fazer com que todos estejam alinhados, para que lá na ponta, né, o cliente final, ele consiga receber o data center num tempo recorde, né? E eu acho que a disputa é muito acirrada entre eles. A inteligência artificial está alavancando essa disputa por quem sai na frente na questão de implementação de novas demandas de data center. Perfeito. Inclusive, eu estava aqui pensando na minha próxima pergunta, né? Que ia mais nessa mão da inovação e tudo mais. E dado esses 3 pontos que você trouxe, Cris, que é a questão da mão de obra, que a gente estava falando mais agora, que era a pauta mais latente, eu fiquei pensando, né, em termos de inovação, será que a inovação que a gente está buscando, ela tá tão na nossa cara, assim, que a gente poderia olhar por esse viés da capacitação mesmo, como o core da inovação? Qual que é o principal ponto, qual que é a principal latência mesmo pra gente inovar no mercado, né? É através da mão de obra? Eu acho que envolve de tudo. Eu acho que nesse ponto eu posso iniciar, Cris, assim, eu acho que envolve de tudo. A mão de obra, eu acho que ela está muito mais relacionada ao conhecimento da implantação do data center, né? Quando a gente fala de mão de obra, que a gente requer no curto espaço de tempo. Eu acho que a questão da inovação, ela passa pelo lado de eficiência, de sustentabilidade, porque você tem que olhar o futuro também, né? Então, como é que você faz uma implementação de algo que vai durar 15, 20 anos, né? 30 anos, nós temos data centers aqui no Brasil há mais de 30 anos operando, né? Mas assim, você tem que se preocupar também quando você vai fazer uma modernização desse data center. Então a Schneider, por exemplo, ela investe muito nessa questão de desenvolver produtos, não só que eles sejam eficientes, que contribuam para isso, para essa diminuição, né, do consumo de energia, mas também pensando no lado de sustentabilidade. Produtos que no descarte desse produto também, ou na fabricação dele, tem uma menor pegada de carbono. Perfeito. Assim, eu acredito que essa questão do processo produtivo desses itens que compõem o data center é com certeza um ponto crítico, e vocês estão muito focados em reduzir essas emissões. Mas o tempo, uma coisa que me preocupa é o tempo que essa inovação evolui. Então, por exemplo, a gente demanda 11 meses para construir um volume X de data centers. E assim que a gente conclui, a gente percebe que precisamos mudar a arquitetura, porque a inovação ela está se atualizando e a gente precisa adaptar esses data centers a essa nova era, a essa nova demanda. Então, eu acredito que um dos desafios, né, além desses outros pontos que a gente elencou, é como se manter atualizado, como conseguir prover essa densidade que exigem, sendo que o tempo de inovação ele está sendo menor que 6 meses, por exemplo, né? Então, é complexo e ao mesmo tempo é instigante, porque existem muitas oportunidades, né? A Schneider é uma grande empresa por trás dessas inovações. Acho que é importante esse ponto que ela levantou. Acho que no primeiro momento, com essa demanda, alta demanda de alta densidade, cargas de alta densidade para IA, eu acho que a gente vai ter um momento de soluções híbridas. Que você tem que estar, como ela está mencionando, né? É tão rápida essa evolução que você talvez não consiga de uma forma única
e rápida e resolver todos os problemas. Então, pode ser que num primeiro momento ainda você continue com uma solução híbrida. O que seria o híbrido na refrigeração? O direct to chip ou liquid cooling com complemento de um equipamento perimetral, um equipamento de piso, né? Que é a refrigeração tradicional. Acho que no primeiro momento pode até ter realmente essa formação híbrida para suportar essa demanda. Mas com certeza, eu acho que a área de IT, acho que ela tem uma evolução muito mais rápida que a área de infraestrutura. Mas a gente tem que estar preparado, né? A gente tem que, de alguma forma, nos prepararmos para isso também. Antever, né? Prever, ter essa previsibilidade sobre manutenção, enfim, demandas e tudo mais, né? Agora vamos partir um pouquinho para o tema de sustentabilidade. Como vocês enxergam o tema de sustentabilidade, tanto para o negócio quanto para o mercado? Bom, para o negócio, tendo em vista os data centers, que eles tendem a ser um dos maiores consumidores de energia do futuro, isso já é atual, né? A gente já consome um volume muito grande e esse volume ele tende a dobrar nos próximos anos ou multiplicar muitas vezes. Como a gente desenvolver rapidamente matrizes energéticas eficientes, né? O processo de produção também é um desafio. A matéria-prima que a gente vai utilizar, como esse processo de produção vai acontecer, eu acredito que seja um fator crucial também. E como a gente vai conseguir equalizar esses tempos, esse processo para agredir menos no final do dia. Quando a gente fala de altas densidades, é inegável, a gente vai consumir muito mais, né? A gente vai demandar, a gente vai precisar de mais refrigeração, sim, mas a gente vai prejudicar. Então, eu acredito que para o futuro, um dos maiores desafios do data center é como se autoabastecer. Porque isso é imperativo. A gente usa IA hoje na ponta ali como usuário final, mas a gente está caminhando para indústrias trabalhando autônomas, de forma totalmente autônomas. Então, assim, isso demanda para o data center uma geração, uma autoalimentação, né? Como nós, como data centers, a gente vai repensar o consumo, né? E quais são os caminhos que a gente vai seguir? É isso que o nosso time, todas as empresas de data center têm trabalhado, na autogeração, no abastecimento, nas matrizes limpas, seja nas hídricas, como a gente tem aqui no Brasil, eólicas, enfim, todas que possam fugir da tradicional, do carvão, enfim, como infelizmente, em alguns países a gente ainda consome, né? Mas eu acredito que isso seja um ponto crucial, assim, de inovação e de autoabastecimento. Acho que esse é um ponto importante, a questão do consumo. Realmente concordo com você, Cris. Estudos mostram que o data center hoje é um grande consumidor e realmente vai duplicar, diria para você, nos próximos 3 anos. Isso vai aumentar cada vez mais. A tendência é que alguns países que já estão sofrendo com a escassez de energia tenham mais e mais dificuldade. E aí vem a questão, né? Como você trazer isso para dentro de casa, gerar. E aí eu acho que o Brasil tem nesse ponto, acho que tem uma vantagem. A gente ainda tem capacidade, né? Tanto de disponibilidade de energia, como de terreno, como de conectividade. Acho que falta um pouquinho da mão de obra, mas enfim, passa a ser um mercado atrativo, né? Para a implementação de novos data centers, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos ou em outros países. Mas um ponto aqui relevante também é pensar na questão não só da eficiência, porque quando a gente fala de sustentabilidade, muita gente linka já com a eficiência PUE, né? Mas eu acho que tem muito além disso, como eu comentei antes, acho que a questão também do que você está usando no seu data center e já pensando no futuro, pegada de carbono, todos os data centers, acredito, e aí a Cris está acumulando 2 funções, né? A supply chain, né? E essa parte de sustainability também. No final do dia, eu acho que o cliente final deles também exige